Física de hoje nós vamos falar sobre futebol. Entender um pouco sobre esse esporte muito praticado no mundo todo, certo? O que é futebol? Então existem várias modalidades de futebol, mas nós vamos conhecer o futebol de campo. Jogo esportivo disputado por dois times de 11 jogadores cada um, com uma única bola no campo com um gol em cada uma das extremidades, ou seja, em cada um dos lados, e cujo objetivo é fazer entrar num gol defendido pelo adversário. Então, entender um pouquinho quando surgiu o futebol. O futebol surgiu na Inglaterra em 1863 e lá foi criada a primeira associação de futebol do mundo. Mas a origem desse esporte é da China e era praticada por soldados, certo? Então nós vamos entender um pouco que nesse período as roupas não eram tão confortáveis quanto é hoje, certo? Então vocês estão vendo que eles utilizavam uma bola, certo? Uma bola pesada. As roupas eram umas roupas normais, vocês estão vendo que eles estão de bota, estão com calças compridas, blusas de manga compridas, e vocês estão vendo que o tecido não é um tecido que é apropriado, certo? Então, essa é uma característica do esporte praticado naquela época. Então, o significado do nome futebol. Fute, que quer dizer pé, e ball, quer dizer bola, certo? Então, é bola no pé, certo? Futebol significa bola no pé, como vocês estão vendo aí, certo? E alguns adereços que o jogador de futebol, ou seja, a roupa do jogador de futebol, que são necessários para que ele, certo? Esteja bem equipado. É o terno, que é a blusa ou camiseta, e o short, certo? A chuteira, que é que vocês estão vendo aí, no pé, e a caneleira que está abaixo dessa parte branca, que são os meiões, certo? Então, esses são os equipamentos de um jogador de futebol, ok? Além da bola. Regras básicas do futebol, né? Tem que ter o campo, gramado, com as dimensões adequadas de acordo com a FIFA, duas equipes, cada uma com 11 jogadores, como vocês estão vendo aí na imagem. Esses jogadores de preto são 11 e o de azul também. E o juiz, certo, da partida, que apita para iniciar nas faltas, os escanteios e em outras características também que acontecem durante o jogo de futebol. Então ele é como se fosse a pessoa que estivesse ali para organizar, certo, a partida, ok? E tem dois bandeirinhas, de um lado e outro de outro. E também na partida de futebol tem os cartões. O amarelo, certo? É quando o jogador ele comete uma falta grave. Então ele ali está cometendo uma falta, então ele recebe um cartão amarelo como advertência. E em seguida, se ele cometer uma nova falta, ele pode receber um amarelo, mas aí ele não pode mais ficar no jogo. Então ele recebe um vermelho, que é uma falta mais grave, certo? Então é uma falta grave, que é o vermelho e o amarelo, que é chamado expulsão. Então, quando ele recebe o cartão vermelho, ele é expulso do time. E aí, nesse momento, um time fica com 10 jogadores, certo? Incluindo o goleiro. E o outro time fica com um a mais, porque o jogador foi expulso. E o goleiro? Então, o goleiro, ele tem a função, né, de pegar o gol, pegar as bolas para não pegar gol, e ele é o único que pode segurar a bola com a mão. Os outros jogadores não podem, porque senão eles estão praticando um erro grave, uma falta grave, e eles podem ser punidos por isso. Com o quê? Com pênalti, né? Em que nesse momento fica só o goleiro e um jogador. Nessa parte aqui nós vamos entender um pouco os jogadores que fizeram mais gols, certo? Em toda a história do futebol mundial.
Então, nós temos o brasileiro Edson Arantes do Nascimento, Pelé, desconhecido, um dos maiores jogadores do mundo, até o momento, né? Tem 1.281 gols. Em seguida vem o Romário, com 747 gols, também brasileiro. E em seguida vem o alemão Gerd Müller, com 727 gols. Cristiano Ronaldo, certo? Português, com 729 gols. O Ferenc Puskás, com 712 gols, ele é da Hungria. E o Lionel Messi, com 700 gols, certo? O Lionel, ele é argentino. E o Josep Bica, que fez 636 gols, e é da Áustria. E o Eusébio, certo? Que é de Moçambique, porém ele foi naturalizado português. Fez 623 gols. Então esses são alguns dos jogadores. Existem outros jogadores que fizeram também gols, certo? Mas esse foi uma sequência dos que fizeram mais em toda a história do futebol. Talvez já tenha alguém feito também, mas esses daqui são um dos principais. E agora eu vou colocar também aqui, pessoal, um link para vocês entenderem mais um pouquinho das regras do futebol, certo? Como ele é um esporte coletivo, nesse momento não está se podendo praticar ele com a torcida, certo? Em campo. E nem em todos os locais está podendo se praticar por conta desse momento que estamos vivendo. Então agora eu vou colocar um link para que vocês possam entender um pouco melhor. Neste vídeo, você vai aprender as regras básicas do futebol. O futebol é jogado em campo retangular, com medidas entre 90 e 120 metros de comprimento e entre 45 e 90 metros de largura. Existem 2 gols, um em cada extremo do campo. O campo é marcado com linhas brancas. Uma partida é jogada entre 2 equipes adversárias de 11 jogadores cada uma, durante 2 tempos que duram 45 minutos cada. O objetivo dos 2 times é colocar a bola dentro da rede da equipe adversária. Se um time consegue fazer isso, essa equipe marcou um gol. O goleiro de cada time fica em frente ao seu gol para protegê-lo. Se um jogador toca a bola para trás da sua própria linha de fundo, um escanteio é marcado para a equipe adversária. Se a bola cruza as linhas laterais do campo, um lateral é marcado para a equipe adversária. Se, ao final do jogo, os 2 times têm o mesmo placar, pode haver um tempo extra, chamado de prorrogação, mas isso depende de cada competição. A prorrogação tem 2 tempos de 15 minutos cada. Se os times ainda têm o mesmo placar durante a prorrogação, haverá uma disputa de pênaltis. Cada treinador escolhe 5 jogadores de seu time. Eles se alternam para a execução dos pênaltis, chutando ao gol defendido pelo goleiro do time adversário. A equipe que marcar mais gols ganha o jogo. Na área do pênalti, apenas os goleiros podem tocar a bola. A área do pênalti é o retângulo grande de 16 metros e meio em frente ao gol. Os outros jogadores não podem tocar a bola com as mãos, nem com os braços. Cada jogo tem um árbitro responsável para que as regras do jogo sejam respeitadas. Dependendo da gravidade de uma falta, o árbitro pode aplicar um cartão amarelo, uma advertência, ou um cartão vermelho que expulsa o jogador da partida. 2 cartões amarelos mostrados ao mesmo jogador equivalem a um cartão vermelho. O árbitro pode também marcar uma falta sem uso do cartão. Se um jogador comete uma falta em um jogador adversário dentro da sua própria área, o árbitro marca um pênalti. Caso contrário, ele marcará um tiro livre a ser cobrado no lugar onde ocorreu a falta. Você já sabe as regras básicas do futebol. E agora é com você!